Daniel, Sávio, Neif, falei certo? Edna, sejam bem-vindos. Bom dia, minha querida, seja bem-vinda. João 6:26. João 6:26. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Aqui, Jesus está dizendo para o povo, né? Na verdade, vocês me procuram não é pelos sinais. Vocês viram milagres, viram curas, porque o que vocês veem nos sinais são a experiência das outras pessoas comigo. Vocês me procuram porque eu dou pão para vocês comerem. Eu dou fartura para vocês. O que esse versículo aqui fala ao meu coração é que há uma necessidade de uma experiência pessoal com Jesus. E ter essa experiência individual nos faz enxergar o poder e a majestade de um Deus que se preocupa, que se importa com o indivíduo, com o ser. Então, o povo já estava acostumado a ver Jesus curar, ver Jesus mudar a vida das pessoas, mas o pão, ser saciado, era uma experiência individual. Você entende que quando Jesus alimentava a multidão, as pessoas comiam do pão, era uma experiência individual. Os sinais as pessoas viam, a multidão via acontecer. Já o pão eles viam acontecer com eles, na vida deles. Então Jesus falou assim: vocês não me seguem por causa dos sinais, vocês seguem porque vocês são alimentados, vocês são saciados na fome de vocês. E então há uma necessidade nossa, como Igreja de Cristo, anunciar Jesus não somente falando quem Jesus é, contando o que ele fez na sua vida. Há uma necessidade de nós suprirmos a necessidade do outro. Como que eu e você temos mostrado Jesus na nossa comunidade de fé, na nossa comunidade onde você trabalha? Há uma necessidade de ter atitudes palpáveis, de atender uma necessidade real da pessoa. Muitas vezes nós achamos que só falar de Jesus é suficiente. Não é. Jesus estava dizendo aqui, ó. Se fosse pelos sinais, vocês não estavam me procurando. Vocês estão me procurando porque vocês querem uma experiência, vocês querem ser atendidos na necessidade de vocês. Porque aquela multidão não era formada de multidão de paralíticos, de multidão de cegos. Muitos daqueles ali estavam famintos, porque os impostos eram muito altos e eles queriam comer, eles tinham fome, eles tinham uma necessidade. E Jesus estava ali não só para operar sinais e milagres nas pessoas, nos outros. Ele estava ali para tirar a necessidade da alma humana e do corpo das pessoas, do estômago mesmo. Então, quando em Mateus fala assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, há necessidade sim de nós atendermos às necessidades da nossa comunidade, do lugar que a gente vive. Não adianta você falar que é cristão, que é crente, se você não atende à necessidade do outro. Porque Jesus ele é reconhecido quando é suprido uma necessidade do indivíduo, na alma, no corpo, e coisa material mesmo. Atender uma necessidade material da pessoa. Assim brilha a luz, Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras. Há necessidade de boa obra, sim. Nós temos que atender a necessidade material, física das pessoas, para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É muito bom quando nós deixamos que o Espírito Santo nos dirija. Eu me lembro
que eu morava no interior de São Paulo, e eu morava perto de uma locadora, acho que era locadora. Tinha uma adolescente que trabalhava ali. E lá em casa eu senti, eu vou pegar uma maçã e vou dar para essa menina. Senti assim, tava lá do nada, eu falei, vou dar uma maçã. Peguei lá uma maçã e levei para ela, que ela trabalhava ali na esquina. Quando ela pegou a maçã, ela começou a chorar. E eu não entendi, né? Falei, o que foi? Você tá bem? E ela falou assim, porque eu tava morrendo de fome. Eu tava com muita fome. E eu falei, Deus, o senhor tá aí? O senhor tá me vendo? Me dá alguma coisa para eu comer. Ela disse que quando fechou a boca, eu pareci com a maçã. E aquela menina, quem é que ela glorificou quando ela pegou a maçã? O meu Pai que está nos céus. O meu Pai que está nos céus. Porque a minha luz brilhou ali. Então, em Tiago 2,7 fala assim, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta você falar que crê, não adianta você falar que acredita em Jesus se você não atende à necessidade das pessoas. A fé sozinha é morta, ela é acompanhada de atitude, porque você crê, você faz. Muitos, às vezes, fazem muitas coisas boas, mas não creem. As obras também sozinha é morta. Você faz não porque você é uma pessoa boa, você faz porque você crê em Cristo. E você quer ser representante de Jesus na vida das pessoas. Sabe, em João 3,18 fala assim, não amemos só de palavras, mas de fato e de verdade. Muitas vezes nós falamos que amamos as pessoas, mas da boca para fora. Amar é atender à necessidade da alma e do corpo. As pessoas precisam sim de palavras de motivação, palavras de encorajamento, palavras que empurram a pessoa para a vida. Bora, vamos para frente, mas também precisa de que você ame de fato, não só de palavras, mas de fato e de verdade. Olha a necessidade das pessoas e atenda. Você está sendo Jesus em movimento, no movimento do mundo. Em Lucas 24, de 30 a 31, fala uma coisa bem interessante, né? Fala assim, quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Aqui está falando daqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam a caminho de Emaús. Esses dois discípulos, junto com os outros apóstolos, fala que quando as mulheres chegaram contando que Jesus não estava lá no túmulo, eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Correram lá no túmulo, viram as faixas, o que estava no corpo de Jesus. Mesmo assim, eles não acreditaram. Falou, o que vocês falaram está certo. O corpo dele não está. Está a faixa que estava envolvendo ele. Mas não creram que ele ressuscitou. As mulheres falaram, eles viram e eles não acreditaram. E dois deles estavam a caminho de Emaús. Jesus apareceu para eles e eles não reconheceram. Os discípulos tiveram 3 oportunidades de reconhecer Jesus e não reconheceu. Não reconheceu os sinais. Eles só reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. Quando Jesus atendeu a necessidade do corpo deles. E eles ligaram, eles reconheceram que Jesus, ele era quem supria a necessidade humana. Eles não reconheceram Jesus quando caminhou. Se você for ler Lucas 24, a partir do versículo 1, vai falando ali que as mulheres chegaram lá de madrugada, de manhã, e aí não encontraram Jesus, correu para contar para os discípulos, eles não acreditaram nas mulheres. A primeira oportunidade. A segunda oportunidade, eles realmente viram e falaram, elas estão falando a verdade. O corpo de Jesus não está, eles não acreditaram. A outra oportunidade, Jesus estava caminhando com eles. O que foi que aconteceu? A partir do versículo 13 de Lucas 24, eles estão ali comentando, tristes, com o que aconteceu com Jesus. E aí Jesus se aproxima, eles não reconhecem Jesus. E aí o que acontece? Jesus fala, o que vocês estão conversando? Falou assim, uai, o senhor é o único que não está sabendo o que está acontecendo aqui? Como que você não está sabendo? Jesus, ele fala, Jesus o Nazareno, versículo 19. O varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes, as autoridades o entregaram, mataram ele. E aí foi contando. E Jesus fala, como que vocês são lentos
Como vocês são lentos de coração, vocês são tolos no entendimento. Até Moisés, dos profetas lá, sempre falaram do que ia acontecer nas escrituras, estavam lá. Quando eu estive aqui, foi falado com vocês antes do que ia acontecer. No terceiro dia ia ter ressurreição. Vocês, as mulheres falaram, vocês não acreditaram, viram lá, não acreditaram. Estou aqui com vocês, vocês não estão acreditando. Eles não acreditaram. Mas quando Jesus partiu o pão, atendendo uma necessidade deles, eles conseguiram reconhecer Jesus. E quando os olhos do coração deles foram abertos, por que fala que Jesus os deixou, foi embora? Porque depois que Jesus abre os nossos olhos, quando o nosso coração consegue ver como realmente Deus é, nós estamos prontos para replicar o que Ele fez por nós. Para replicar todas as obras grandiosas que Deus tem feito na nossa vida. Então, nós precisamos reconhecer Jesus no processo da nossa vida. Muitas vezes você reconhece Jesus no final ou no início, você pede, implora, pede ajuda, busca, clama. E no final, quando é resolvida a história, você fala, glória a Deus, eu recebi o que eu estava pedindo, eu fui atendido. Mas durante o processo, o seu coração não reconhece a presença dele. E ele nunca nos abandona. Quando você está pronto, quando você já está equilibrado emocionalmente, quando você já está curado e restaurado, Jesus não precisa mais acompanhar você, porque você agora é representante dele aqui. Jesus, assim que os olhos do coração deles foram abertos, que eles reconheceram Jesus, não precisava mais de ser atendido à necessidade deles. Eles agora eram capazes de atender a necessidade dos outros. Então, nós precisamos replicar tudo que nós temos recebido na comunidade que a gente vive. Porque as pessoas, elas estão cansadas de pessoas que só falam e não fazem. As pessoas, elas procuravam Jesus porque Jesus falava muito, mostrava muitos sinais na vida dos outros, mas atendia a necessidade individual de cada pessoa. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, em verdade vos digo que me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Há uma necessidade de nós, como Igreja de Cristo, fartar, distribuir alimento, tanto físico como espiritual, atender, saciar a necessidade, a fome do corpo e a fome da alma das pessoas. Nós recebemos de graça esse alimento e de graça nós temos que dar, de graça nós temos que oferecer. Então, Jesus, ele conhecia a necessidade, a dureza do coração das pessoas. Jesus conhece a dureza do nosso coração. E por isso, no ministério de Jesus, enquanto ele estava aqui, ele curou, ele alimentou, ele libertou. A minha pergunta para você hoje, nessa manhã, Jesus ainda precisa servir você? Há uma necessidade de Jesus servir você? Ou ele pode deixar você sozinho caminhando agora que você já está pronto para alimentar outras pessoas? Jesus precisa servir você ainda? Ou você já pode deixar que é com você agora? Você se torna agora fonte de alimento para os outros. O problema de nós como Igreja de Cristo, que dizemos que somos Igreja de Cristo, a gente dá muito trabalho. Dá trabalho para os nossos líderes, dá trabalho para as pessoas, porque nós sempre estamos neste lugar de necessidade. Jesus ainda precisa servir você ou você está pronto para servi-lo? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela vida dos meus irmãos. Que em nome de Jesus eles possam abrir os olhos do coração, do entendimento e ver que o Senhor está em cada processo da vida deles. E que eles não são um poço de necessidade, são fonte inesgotável da tua graça. E pode ser alguém que não só ame de palavras, mas de fato e de verdade. Porque o Senhor nos capacita, o Senhor coloca em nós o poder de sermos seus representantes aqui neste mundo. Que nós possamos amar as pessoas, amar a nossa comunidade, não só com palavras, não só com exemplos de coisas que aconteceram na nossa vida, mas sendo a resposta
do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Ah, esqueci de falar, né, gente? Estou usando Lolo aqui. Esses conjuntinhos que eu estou usando aqui na live é da Lolo. E ainda não estão disponíveis, tá? Para venda. É só um spoiler aí, que ela vai lançar o catálogo. Mas acompanhe lá, eu vou marcar na legenda aqui a página. E aí você pode visitar. Esse aqui é um spoiler pro Dia das Mães. Ela ainda vai lançar ainda o catálogo para você escolher e dar de presente aí. Obrigada, gente. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.